adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Temos vivido como Igreja de Cristo, um poderoso derramar da graça e do favor de Deus. « 2024 foi um ano de colheita, daquilo que foi gerado ao longo de anos, através de muita oração e jejum. Cremos que a semente foi plantada e cultivada com muito amor na sociedade bragantina, e o evangelho anunciado por nós chegou muito longe. Colhemos o testemunho de muitas vidas tocadas pelo poder de Deus. Vivemos o cuidado de um Pai amoroso que renova sua misericórdia. A cada dia sobre nós, continuaremos servindo ao Senhor de todo o coração, dedicando as nossas vidas incansavelmente para a pregação da sua palavra como discípulos neste tempo profético. Boa noite, povo abençoado por Deus. Vamos ficar em pé? Que a paz e a graça do Senhor esteja conosco, amém? Que bom que você está aqui nessa noite para cultuar o nosso Deus. Põe pra gente, por favor, Gabriel, Isaías 61, do 1 em diante. A gente vai ler até o 3. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrimas, e roupas de festa em vez de luto. Eles farão o que é direito, serão como árvores que o Senhor plantou para mostrar a todos a sua glória. Amém? É para isso que nós estamos aqui, para mostrar a todos a glória do nosso Senhor. Amém? Nós temos o seu Espírito, nós somos vivificados em Cristo, e assim como um dia nós fomos alcançados, nós também temos que ir e pregar esse Evangelho para toda criatura, como Deus nos manda, para que mais pessoas conheçam esse Deus maravilhoso e façam para eles o que fez por nós. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por estar na tua casa.
te agradecer porque o Senhor nos escolheu para estarmos aqui e te pedir, Senhor, usa-nos. Usa-nos, somos teus vasos. Enche os teus vasos nessa noite com o teu poder, com a tua unção. O Senhor tem livre acesso no nosso meio. Os nossos corações estão preparados, prontos para a tua semente, Pai. E ela vai nascer e germinar e vai dar muitos frutos, frutos que permanecem, Senhor, frutos que ficarão na tua presença. Filhos de Deus cheios, sedentos da tua presença, Senhor. Se move no nosso meio. Mostra que só o Senhor é Deus e não há outro. Se move de maneira sobrenatural. Que teu Espírito Santo tome as nossas vidas, Pai. E através de nós, muitas pessoas sejam convencidas pelo teu Espírito de como o Senhor é maravilhoso. O único Deus, o único que merece toda a honra, toda a glória e todo louvor para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Ele é por nós, Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Leva nosso fardo, pecado também. Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é viver em mim. Sou livre em nome de Jesus.
daremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado pra sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo, e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado pra sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo, e bradaremos grande ao Senhor. Exalta o Senhor nessa noite, Aleluia! Aplauda mais forte a esse Deus poderoso. Ele se faz presente aqui nesta noite. E não há outro Deus como o nosso Deus. Amém? Você crê nisso? Aleluia! Quem é semelhante ao Deus que cura os enfermos, que ressuscita os mortos, liberta os oprimidos? Quem é semelhante ao Deus de olhos como fogo, cabelos como a neve, seu rosto brilha mais que o sol, brilha mais que o sol. Quem é semelhante ao Deus que cura os enfermos, que ressuscita os mortos, liberta os oprimidos? Quem é semelhante ao Rei, de olhos como fogo, cabelos como a neve, seu rosto brilha mais que o sua glória, outro não dará. Jesus, Cristo, Filho, reinará. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso
Como nosso Deus. Quem é como? Ele não falha. Ele é poderoso. Ele é o nosso Deus. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso, poderoso pra salvar. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar, pra libertar. Este Deus está aqui e eu vou clamar. Quantos vão clamar? Quantos vão pedir? Assim como nós vemos na palavra de Deus, nós precisamos ser insistentes, adoradores insistentes, porque nós sabemos que Deus é poderoso. Aleluia! Eu vou clamar. Clame nessa noite. Eu vou pra ser. Mais uma vez, o céu vai te ouvir nessa noite, então diga: eu vou. Eu não vim, você não é mais um, não. Eu não quero ser mais um. Vim viver milagres. Aleluia! Glória a Deus! Nessa multidão de vozes, são tantas as dificuldades. Eu não vim pra ser mais um toque, vim pra tocar nas tuas vestes diferentes. Ser como a criança que te entrega os pães e os peixes, aquela que encontra água viva e mata a sede. Eu não vim pra ser mais um, eu não quero ser mais um. Vim viver milagres. Você vai sair aqui com o seu milagre, em nome
Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um, eu não quero ser mais um. Vim viver milagres. Eu vou clamar, clamar até no céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um, eu não quero ser mais um. Vim viver milagres. Ser como a criança que entrega os pães. Entregue tudo nesta noite. Até ficou na água viva. Hoje é dia de você matar sua sede. Eu não quero ser mais um. Vim viver milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um, eu não quero ser mais um. Vim viver milagres, milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu não vim pra ser mais um, eu não quero ser mais um. Vim viver milagres. Há uma decisão à sua frente. Decida romper esta noite. Deus deu honra à multidão. Sei que agora é minha vez. Deus te toca compaixão. Te toca agora pra viver milagres. Milagres. Deus deu honra à multidão. Sei que agora é minha vez. Deus te toca compaixão. Te toca agora pra viver milagres. Milagres. Eu vou clamar, clamar até. Eu vou eu não vim pra ser mais um, eu não quero ser mais um. Vim viver milagres. Quem veio viver milagre, então diga: eu vou, eu vou. O céu vai te ouvir nessa noite. O Espírito Santo vai te encontrar hoje aqui. Eu não vim pra ser mais um, eu vim viver. Mais uma vez, vamos romper. Eu vou. Ele está aqui. Eu não vim pra ser mais um, eu não quero ser mais um. Vim viver milagres. Eu vim viver milagres, diga! Vim viver milagres. Vim viver milagres.
porque essa casa é tua. Nós somos morada dele. Deixa ele entrar, deixa ele tocar, deixa ele fazer. Oh, Espírito Santo de Deus, estamos aqui, precisamos de ti. Tua glória me sarou, forte e plena invadiu em mim, me refez, hoje sou templo em teu louvor. Luz divina que se revelou, o Espírito Santo chegou. Entre agora eu sou templo em teu louvor. Age, Espírito Santo, age agora. Este é o teu lugar. Tu é a glória. Santo Espírito, enche a casa, vem, transporta, faz fluir o teu agir. Santo Espírito, enche a casa, vem, transporta, faz fluir o teu agir. Tua glória me sarou, forte e plena invadiu em mim, me refez, hoje sou templo em teu louvor. Luz divina que se revelou, o Espírito Santo chegou, me refez, eu sou templo em teu louvor. Age agora. Enche, Espírito Santo, faz fluir. Santo Espírito, faz fluir. Mais uma vez, diga: Santo
Aplauda o Senhor. Faça o teu agir, Senhor, no nosso meio nesta noite. Aleluia! Boa noite, igreja. Espero que todos estejam bem. Vamos fazer o nosso decreto de 2025. Então eu vou ler e vocês repitam em nome de Jesus. Amém? Como igreja de Cristo na terra, fazemos um decreto apostólico, profético e pastoral, declarando que 2025 é para nós o ano do reino. Numa só voz, anunciamos para quem possa ouvir: é chegado o reino de Deus no meio de nós. Cremos no poder sobrenatural do Senhor, que muda e transforma vidas, numa unção de salvação, cura, libertação e restauração sobre todo aquele que abre o seu coração para o Evangelho. Chamamos as coisas que não são como se já fossem, para ver o propósito de Deus se cumprindo em nosso meio. Pelos olhos da fé, somos mais que vencedores sobre todos os problemas, dificuldades e lutas. No ano do reino, andaremos na presença de Deus, dependendo do seu Espírito Santo, para viver em obediência, retidão e justiça. Vamos nos purificar de tudo aquilo que nos pode contaminar e separar de Deus Pai. No ano do reino, vamos encontrar o Senhor através de um relacionamento pessoal de oração, jejum, santidade. Vamos anunciar as boas novas e os pilares fundamentais da cultura do reino, e alcançar os perdidos. Apregoai o ano aceitável do Senhor, crendo no avivamento dos últimos dias. Vamos fazer discípulos e multiplicar o reino. Vamos compartilhar o que já recebemos e ver uma grande multidão sendo levantada para fazer a diferença nesta sociedade. Que caia por terra toda a malignidade e que as obras das trevas sejam denunciadas e paralisadas em nosso meio. Que os anjos ministradores do Senhor, enviados para cuidar dos salvos, nos proteja de toda ação direta e indireta do inferno. Estamos cobertos com o sangue de Jesus, e o inimigo de nossas almas não pode nos tocar e fazer mal algum. No ano do reino, o céu descerá na terra, e veremos grandes milagres alcançando o necessitado, viúva e órfão. Haverá abundância e prosperidade no nosso meio, do arraial de Deus, e muitos testemunhos serão contados. Suas orações serão ouvidas. Familiares, parentes e amigos se converterão a Cristo. Seu testemunho tocará muitos corações, e coisas incríveis acontecerão através de você. Não deixaremos de interceder por aqueles que amamos, porque no ano do reino o impossível acontecerá. Cadeias serão quebradas e toda a força de oposição será vencida. Uma igreja fervorosa e comprometida com a verdade se levanta para declarar: ao Senhor, somente a Ele, todo louvor, toda honra e glória para todos sempre. Amém. Vamos repetir? Em 2025, em 2025, em 2025, que as palmas louvem ao Senhor. Amém? Boa noite, povo lindo de Deus. Glória a Deus. Vocês estão bem? Com pouco ou muito frio? Tem gente que tem mais frio, outros menos. O importante é que estamos aqui, amém? Olha para quem está do seu lado, diga boa noite.
Seja bem-vindo. Que Deus fale com você. Amém? Gostaria de dar boas-vindas a todos aqueles que estão aqui pela primeira, segunda, terceira vez. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. Em especial, gostaria de cumprimentar o pastor Ronaldo, a família, a pastora Leia, o pastor Paulo, a pastora Geisa. Enfim, o Carlos conseguiu vir hoje, que bênção. O Ortiz, a Alessandra, querida. Enfim, que bênção é estar aqui com todos vocês. Amém? Muito bem, eu gostaria de falar a respeito do nosso Facebook, para que você possa acessar, para que você possa nos seguir, para que você esteja inteirado a respeito do que acontece em nossa família. Por outro lado, eu gostaria também que você pudesse se inscrever no nosso canal do YouTube, assistir pelo menos 2 ou 3 palavras na semana. Eu acredito que você vai se encher do Espírito Santo, crescer na fé, conhecimento e graça, e isso vai com certeza mudar a tua vida em nome de Jesus. O caos espiritual se estabelece em nosso meio quando nós não nos enchemos da palavra de Deus, quando nós não priorizamos a palavra de Deus na nossa vida. Quando andamos vazios, nós não vamos vencer e não vamos viver aquilo que Deus tem preparado para nós como família. Gostaria também de mandar um beijo carinhoso para a Fabiana, que está se recuperando. Ontem eu estive lá, estive com a Nicole, com a Fábia, com o Carlos, né? Que Deus possa abençoar muito vocês. Olha quem está do lado da Carol. Deus abençoe. Como essa menina cresceu, né? Eu gostaria aqui de deixar também as nossas condolências respeitosas a Carol e toda a família por conta do falecimento da sua mamãe esta semana. Estamos orando por vocês, que o Espírito Santo console o coração de cada uma em nome de cada um, em nome de Jesus. Amém? Amados, hoje nós contamos com a colaboração do Sérgio Eduardo. Cadê ele? Está por aí. Esse menino vale ouro. Eu oro para que todos os ministérios tenham um Sérgio Eduardo. Ele está aqui gentilmente emprestado pela Igreja Família Debaixo da Graça. E que alegria estar com ele aqui, com a Vitória, com a Alice, com o Arthur. Heitor, me perdoa. O Arthur é quando a gente troca o nome do marido ou da esposa, né? Que Deus abençoe, viu? Amo vocês, tá bom? Muito bem, o que mais que eu preciso falar para vocês? Sim, tem um lembrete aqui. Eu gostaria de chamar a Fran e o Edson, junto com a filha, a Stephanie, que vai fazer uma viagem para o exterior. O papai e a mamãe quer que eu ore, porque ela quer que Deus abençoe. Suba aqui. Você vai para onde? Bélgica. Muito legal. Você esteve na Bélgica ou não? Você foi para a Holanda, né, Fábio? Irlanda, né? Tá certo. Vamos orar. Não é, o coração fica apertado, né? Mas é uma viagem curta, longa. Vai ficar. Então o coraçãozinho da mamãe e do papai vai ficar apertadinho. Vocês vão depois de um tempo. Que bom, viu? Vamos orar então. Estenda as mãos para cá. Pai, nós queremos participar deste momento na vida desta família que está enviando a Stephanie para a Bélgica, e nós sabemos que ela é tua filha. A tua graça e o teu favor é sobre ela. Que o Senhor possa cuidar dos detalhes, que o Senhor possa guardá-la, protegê-la e livrá-la de todo acidente, incidente, malignidade. Que o teu Espírito Santo possa guiá-la nesse tempo, nesta terra estrangeira. Em nome de Jesus,
Nós abençoamos também a família, que em breve estará se deslocando para lá também. Que a tua bênção seja sobre esta família, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Amém. Amém, Deus abençoe. Não está não? Falou, só porque você falou, eu vou chorar. Eu lembrei de um casal que a gente tinha na igreja. Eu não vou dizer o nome, senão o Carlinhos fica bravo. Aí, ele falava às vezes assim, brincando, né? Eu estou feliz. A mulher perguntava, por quê? Ele falou, porque você não tem batido mais em mim. Ele falou, vai apanhar só porque lembrou. A mulher é terrível. Então, é para você agradecer a Deus pela esposa que você tem. Ela só briga. Ela não chegou nesse ponto ainda, né? E nem vai chegar em nome de Jesus. Amém? Deixa eu dar os últimos recados aqui. Eu gostaria de compartilhar com a igreja que mais uma vez, em 11 anos, nós pagamos o nosso aluguel pontualmente, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor? Nós tivemos um reajuste de R$ 6.500. Este é o segundo mês que estamos pagando. Mas até aqui o Senhor tem cuidado de nós. E eu quero agradecer muito, em primeiro lugar, a Deus. Em segundo lugar, a cada dizimista, cada ofertante, cada pessoa que tem semeado nesta igreja. E temos orado para que vocês, em nome de Jesus, possam receber o galardão da parte do Senhor. Amém? Teremos semana que vem um bazar beneficente na igreja, liderado pela nossa querida Luciana Arantes. E aqui nós temos um pedido. Todos nós temos alguma coisa em casa para doar. Colabore doando roupas, agasalhos, sapatos, eletrodomésticos, bijuterias, brinquedos. O ponto de arrecadação é a nossa igreja. Ou se a pessoa tem alguma coisa para retirar, nós vamos até a sua casa e vamos retirar. Entendeu, Jamaica? Dá uma olhada lá geral. O que tiver para cooperar, glória a Deus. Muito bem. O que mais temos? Tem mais algum? Sim ou não? Então tá certo. Gostaria de dar uma palavra de fé para que você pudesse romper na sua vida financeira. O crente, ele precisa romper na sua vida profissional. Ele precisa ter projetos. Ele precisa ir para a palavra, porque é na palavra que ele vai desenvolver a sua fé, que funciona em toda e qualquer área, inclusive na vida financeira, econômica e material. Durante muito tempo a Igreja de Cristo recebeu como cultura de que Deus queria os crentes pobres e miseráveis. Mas a palavra nos ensina em Salmos 35, 27, que Deus se alegra com a prosperidade dos seus servos ou dos seus filhos. Deus não se alegra com a pobreza, miséria, falta, necessidade, prejuízo e crise financeira. Eu sei que a coisa não é fácil, mas Deus não nos chamou para uma vida de facilidades. Deus nos chamou para uma vida de desafios. E Deus, Ele quer mudar a realidade daquele que crê nele. Deus tem poder para mudar a tua história. E quando você compreende que se trata de algo que vai além de você, que transcende aquilo que é humano, porque nós achamos que vamos vencer apenas com um diploma pendurado na parede, um curso superior, um curso qualquer, quando na verdade, se Deus não abrir a porta, você não consegue passar do outro lado. Então é muito importante que a gente
entenda como igreja que não é o dinheiro que manda em nós. Nós devemos ter controle sobre o dinheiro. Você não pode servir a dois senhores. Ou você serve um, ou serve o outro. Ou agrada um, ou desagrada o outro. Então, nós precisamos renunciar tudo aquilo que é idolatria na nossa vida. E muitas vezes o dinheiro, ele exerce um domínio e um fascínio muito grande. Porque a pessoa só pensa em trabalhar, ganhar dinheiro, comprar, vender, investir, trocar. Mas ela não coloca a sua vida espiritual em primeiro lugar. E ela não honra o reino de Deus como prioridade. Olha o que diz a Bíblia em Ageu, no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 7. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas na face do abismo, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz, e hagiu. Fábia, essa não foi boa, né, Fábia? A Fábia é a minha crítica. Ageu, capítulo 1, do versículo 3 ao 7. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, o recebe como que num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Aqui nós encontramos um texto que nos faz refletir a respeito de como nós servimos a Deus. Nós podemos estar aqui pensando só em nós mesmos, e a maior parte dos crentes tem uma torpe ganância, tem este egoísmo, muitas vezes este espírito de avareza, porque não pensa no reino de Deus. Quando pensa no reino de Deus, é somente naquilo que pode, de certa forma, beneficiá-lo. Agora, quando nós entendemos o que é ser de Deus, no nosso caso, somos filhos e filhas de Deus. E os filhos são chamados para cuidar da casa. Nós temos uma responsabilidade diante do Senhor, que é de fazer o que precisa ser feito. Porque muitas pessoas não estão interessadas em cuidar daquilo que é santo. Aqui nós vemos um texto que fala sobre isso. A casa de Deus estava deserta. E a casa de Deus não pode estar como que abandonada. O que mais importa para Deus não é a estrutura e nem a organização. O que mais importa para Deus são pessoas. É por isso que quando priorizamos o Evangelho e nós dizimamos e ofertamos, nós estamos pensando em vidas, gente, almas, pessoas. Nós precisamos compreender o propósito de estar aqui, porque Deus nos chamou para arrebanharmos o maior número de pessoas, para que elas conheçam Jesus. É certo que muitas virão por conta daquilo que elas têm vivenciado, mas quando elas conhecerem o Deus vivo, vão passar de um degrau para o outro, e vão compreender que, do mesmo jeito que o amor de Deus foi derramado sobre as suas vidas, agora nós devemos derramar desse amor sobre a vida de outras pessoas. É por esta razão que a igreja continua de portas abertas.
Em primeiro lugar, para cultuarmos o nosso Deus. Em segundo lugar, para servirmos o nosso Deus. E em terceiro lugar, para servirmos o nosso irmão. Que você compreenda que quando você entrega alguma coisa, você não está fazendo troca, comércio, barganha. O que você faz é por amor. O que você faz é por reconhecimento. O que você faz é por gratidão. E não tem nada de contradição nisso. Porque existe uma lei espiritual chamada lei da semeadura. Todo aquele que cuida de ter uma semente e planta, aonde Deus manda plantar, no tempo certo, a chuva serôdia de Deus virá e regará esta terra, e esta semente brotará, crescerá, florescerá e dará muitos frutos, para louvor, honra e glória do Senhor. E você será abençoado, porque você compreendeu como é que as coisas funcionam no reino de Deus. Então, nós cremos nesta igreja, que o Evangelho precisa ser pregado com esta simplicidade. Que o púlpito não é um balcão de negócios, que a Bíblia não é um produto, e que a igreja não é um público consumidor. Por isso, nós devemos amar tanto a Deus, a ponto de compartilhar com Ele aquilo que Ele coloca na nossa mão. Não só de dar 10%, mas de dizer assim: Deus, tudo é teu, tudo te pertence. Eu não sou nada e não sou ninguém sem o Senhor. E quando você compreende isso, você vai ser uma pessoa que vai evangelizar, vai ser um missionário neste tempo, vai ser um ceifeiro da última hora, e pode ter certeza que o céu vai te responder no nome de Jesus. Vamos separar os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas sementes, e vamos crer que neste momento, neste ambiente de graça, neste ambiente de favor, Deus está fazendo alguma coisa por você, para você mudar a tua realidade, para você sair da vergonha, do opróbrio, da crise financeira, para você prosperar e para você alcançar aquilo que Deus tem preparado para você. Nós temos o nosso Pix em tela, nós vamos distribuir envelopes se assim você desejar, é só levantar a mão, nós levaremos para você. Se preferir, nós temos a maquininha para que você possa fazer através do cartão. Deus abençoe. Ao ofertar seu próprio corpo me santificou, um sacrifício que para muitos aperfeiçoou. Nada que eu possa dar a ti prova o teu favor, mas aceite o que te oferto por amor. A minha oferta separo com alegria, lembrando-me que um dia Cristo por mim se entregou. Não é pelo pecado, nem por avareza, é pela certeza de que abençoado sou. A minha oferta separo com alegria, lembrando-me que um dia Cristo por mim se entregou. Não é pelo pecado e nem por avareza, é pela certeza de que abençoado sou. Pai querido, nós somos gratos a Ti pelos Teus feitos, grandes e pequenos.
esta diferenciação quem faz somos nós, porque para o Senhor tanto faz fazer algo grande ou pequeno. Mas nós te agradecemos, porque nós tivemos nas coisas pequenas, básicas, prioritárias. O Senhor tem cuidado de nós, da nossa casa, do nosso lar, da nossa família. É o Senhor que nos dá a oportunidade de trabalhar. É o Senhor que nos dá capacitação, inteligência, sabedoria, estratégias. É o Senhor que faz na nossa vida aquilo que precisa acontecer. Nós simplesmente dizemos amém para o teu propósito. Por isso queremos entrar no centro da tua vontade perfeita, para que possamos viver uma vida de prosperidade, para que possamos te glorificar. Nos use, Senhor, para fazer o que precisa ser feito. Queremos ser semeadores, queremos plantar boas sementes, como diz a tua palavra. Queremos, Senhor, ser abençoados debaixo da tua graça e favor, segundo a tua misericórdia, bondade, amor e fidelidade. E queremos te entregar todo louvor, honra e glória. Queremos te devolver, Pai, tudo aquilo que o Senhor deposita e coloca em nossas mãos. Olha para todos que estão aqui, para aqueles que nos acompanham pela internet ou pela gravação posteriormente. Que esta unção possa se fazer presente na vida de cada um destes irmãos, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, aquele que apresentou a sua oferta, o trabalhador, aquele que entrega o suor do seu rosto, o calo da sua mão e a oferta do corpo cansado. Olha para aquele que é empresário, empreendedor, comerciante, profissional liberal, autônomo. Abençoe aquele que tem um projeto de vida. E nós apresentamos, Senhor, os pedidos que estão depositados sobre este altar. Em nome de Jesus, diga comigo amém. Assim seja e assim será. Amém. Podemos assentar. Glória a Deus. Continua falando, Senhor, através do teu Santo Espírito. A Bíblia aberta é a tua boca aberta para falar com o teu povo. E fala que o teu povo ouve. Fala que a tua igreja ouve. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo neste lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Lucas 14, a partir do versículo de número 15. Segura. Acharam? Lucas 14, a partir do versículo de número 15, a parábola do grande banquete. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me.
Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vai rapidamente para as ruas e becos da cidade, e traga os pobres e aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar. Diga comigo: obrigue-os obrigue-os a entrar. Mais uma vez: obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados e apresentaram desculpas, ou não quiseram vir, provará do meu banquete. A parábola do grande banquete, ou da festa de casamento, ensina sobre o reino de Deus, simbolizando um convite de Deus para um grande banquete que representa a comunhão eterna com Ele, através de Jesus. Nesta noite eu gostaria de aplicar este texto para falar da igreja nos nossos dias, do convite que Deus faz e as pessoas recusam. Quem leva o convite, quem faz o convite é o Espírito Santo. E muitos daqueles que fazem parte da igreja não conseguem mais compreender e aceitar um convite do céu. Por esta razão, cada um corre aos seus próprios interesses, e mais uma vez, a palavra fala a respeito da casa vazia, porque muitos não se preocupam com o reino de Deus. E esta palavra vai falar exatamente isso. Vai nos levar a compreender o quanto é importante estar nesta mesa, estar com Jesus. Muitos famosos se manifestam na internet. O céu deve ser muito chato. Eu quero ir para o inferno. Com o diabo deve ser mais divertido. Quando eu vi isso numa entrevista, eu fiquei chocado, porque muitos estão com as suas mentes cauterizadas. Elas declaradamente assumem que são do outro lado e não querem ser de Deus e muito menos estar com Deus. Agora, isso não pode acontecer na igreja de Jesus. Você deveria entender a diferença de um convite e de uma convocação. Muitas vezes nós recebemos uma convocação e achamos que é convite e rejeitamos. Amados, a hora se aproxima, o Senhor vem, e não podemos mais ficar dispersos como igreja. Nós precisamos compreender que o Senhor nos quer com Ele, junto dEle, ouvindo o que Ele tem para falar, porque toda e qualquer direção que vamos ter nos últimos dias só pode vir da intimidade, só pode vir da mesa. No final de tudo, você vai descobrir que só tem duas mesas para sentar. Ou você senta com Deus, ou você senta com o enganador deste mundo. Você toma a decisão, e esta decisão tem que ser tomada hoje. Você não pode deixar para tomar amanhã. Como diz o hino, amanhã pode ser muito tarde. Sendo Deus quem é, grande, poderoso, tremendo, glorioso, Ele nos chama para sentar à mesa. E nós não discernimos
Quem é que está fazendo o convite? Não é qualquer um. Nós não podemos dizer não, não quero, não posso, não vou. Amados, é para largar o que nós estamos fazendo, para estar junto dele. Porque a maior parte das vezes que nos excusamos, ou que apresentamos alguma desculpa, é por algo que não se compara com aquilo que é espiritual. Não vale a pena trocar a nossa salvação, a nossa edificação, a nossa cura, a nossa bênção, por aquilo que nós temos vivenciado, por conta da troca que temos feito. O Senhor nos preparou esta mesa. Quando nós vamos para Malaquias, diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, para que a mesa seja suprida, para que haja um banquete para ser servido para aqueles que estão necessitando. Agora, nós não podemos pensar só em ir à igreja para nos servir, nos beneficiar. Porque quando você recebe um convite, por exemplo, um convite de casamento, a primeira pergunta absurda que ouvimos é: vai ter festa? Se tiver boca livre, eu vou. Se não tiver festa, eu não vou. A pessoa não entende que aquele momento é solene. Ela vem toda largada, toda desarrumada. Ela não entende mais que aquele momento é importante para os noivos. E outra, como seria bom se todos tivessem condições de comprar um presente para abençoar o casal no início da sua vida. Mas educadamente, os noivos sempre falam: o meu presente é a presença de vocês. E nós acreditamos. O que é que nós vamos fazer na presença de Deus quando Ele nos chama para a mesa? A mesa representa, mais uma vez eu falo, intimidade. Quem preparou a mesa? Quem deu a festa? Quem fez o convite? Agora, nós abrimos mão do convite de Deus para aceitar outros convites. Convites que não nos trazem vida. Convites que podem nos trazer morte. O versículo de número 15 diz: bendito, feliz, abençoado aquele que comer da mesa do reino de Deus. Amados, quando você compreende isso, você vai vencer a sua crise de identidade. Você precisa se encher de Deus através do seu espírito. Porque quem não anda com Deus, quem não recebe algo de Deus, quando alguém não tem uma experiência com Ele, anda vazio. E por conta disso, nós vemos os tormentos, crises de identidade, crises existenciais, traumas complexos e por aí vai. Coisas que têm permeado e dominado a igreja, porque nós não compreendemos que temos sido chamados para estar com Deus, para passarmos um tempo com Ele. Para isso nós vamos ter que abrir mão de alguma coisa. E nós costumamos dizer que hoje é tempo de abrirmos mão não daquilo que é proibido, mas daquilo que é permitido. Hoje você tem que ter aquele amor que Apocalipse fala, o primeiro amor. Porque se você não tiver paixão, você não vai abrir mão daquilo que traz prazer para a sua carne, porque você é almático. E nós precisamos priorizar o reino de Deus. O que é que me alegra? O que é que me satisfaz? O que é que me faz contemplar o Senhor na beleza da sua santidade?
no versículo 15, nós entendemos que tem coisa que você não vai encontrar na mesa do mundo, só vai ter na mesa de Deus. A mesa que Deus prepara para os seus filhos, para a sua igreja. No versículo 15, um dos que estavam à mesa com Jesus disse: feliz será aquele que comer o banquete do reino de Deus. Tem gente que pode estar aqui, mas não compreende a seriedade, a profundidade, o privilégio, a graça da parte de Deus de estar aqui. Por isso, tanto faz estar aqui ou não estar aqui, ser igreja ou não ser igreja, participar de um culto ou não participar. Aliás, nós precisamos entender que nós não só participamos, nós somos agentes diretos para que o culto aconteça. Nós estamos aqui para louvar e adorar ao Senhor, e nós precisamos aprender a fazer isso, porque a igreja dos nossos dias desaprendeu. Não é só cantar, é louvar e adorar. Você louva a Deus pelo que Ele fez, e você adora pelo que Ele é. É diferente de cantar. Quando você canta, a música pode tocar as tuas emoções, mas quando você louva e adora, o louvor e a adoração vai acessar o que é eterno e vai estabelecer a tua salvação. A parábola bíblica mostra através de uma história uma realidade espiritual. Essa era uma forma didática usada por Jesus para revelar o reino de Deus. No versículo 16, Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Existe um grande banquete esperando por você todos os dias, mas você não tem se servido. Mas você não tem se servido. O papel da igreja é de alimentar os famintos deste mundo e apresentar Jesus. Nem tudo que você come te nutre. Dependendo do que você come, vai te matando aos poucos. E se você não se alimenta, isso também é perigoso. Por exemplo, no nosso dia a dia, estamos acostumados com o quê? Fast food. Fast food em inglês significa morte rápida. Muitas pessoas, é brincadeira, senão vocês vão dizer: o pastor está mal de inglês. Agora, no nosso dia a dia, qualquer coxinha que alimenta o nosso colesterol, também chamada de infartinho, está tudo certo. Compra lá com Eno, não é? Quer beber o quê? Um Eno. Qualquer coisa engordurada, qualquer coisa pingando óleo, qualquer coisa com fritura saturada, está certo. E a gente come, acha que está se nutrindo. Não, nós estamos nos matando. É um preguinho a mais que pregamos lá no nosso caixão. Não estou falando que é errado você comer um salgado. Estou dizendo que se você come todo dia só isso, você passa mal. Você não vai ter saúde. Você pode, de vez em quando, fazer uma loucura dessa. Depois pede perdão para Deus. Porque o corpo é o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que aquele que destruiu o corpo, que é o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá também. Agora, quando você olhar para certas comidas, você vai dizer: acho que eu não vou comer. Acho. Já comi. Amados, é assim que o diabo trabalha.
Quando você tem alguma necessidade, carência ou precisão, você busca de tudo menos da comida servida por Deus, daquilo que está preparado na igreja para você. Não estou falando da igreja institucional, da organização CNPJ. Não estou falando de um prédio ou de um lugar. Nós somos a igreja viva de Deus. Dá para entender isso? Nós somos a igreja viva de Deus. Pela graça de Deus, decidimos participar do banquete oferecido por Ele. E a gente sabe diferenciar aqueles que são alimentados daqueles que não são alimentados. Quando eu vejo alguém reclamando, murmurando, choramingando, se lastimando e até blasfemando, eu sei que este não tem se servido do banquete da mesa do Senhor. Quando eu vejo alguém revoltado, alguém com o coração cheio de ódio, alguém com desejo de vingança, alguém cometendo algum tipo de injustiça, ameaça, trazendo perturbação no arraial, é porque ele não tem se servido desta comida. A dieta dele é outra. E o que o diabo faz? O diabo, ele acaba com o emocional de uma pessoa. E o propósito dele é o espiritual. Ele mira na tua fé. Ele quer roubar a tua fé e te enfraquecer espiritualmente. Agora, pela graça de Deus, nós decidimos participar do que é oferecido por Ele. Por isso que nós somos daqueles que nos curvamos, mas não quebramos. Quando nós tropeçamos, a palavra diz que nenhum justo ficará prostrado. Ele cairá por 7 vezes e será levantado. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E Deus, Ele te ama sem julgar. Você precisa compreender que se você se apresenta diante dEle com temor e não faz aquilo que é premeditado para alimentar a sua carne, pecar por conta das tentações do mundo, o Senhor será gracioso com você. Saiba pedir perdão e aceitar o perdão. Tem pessoas que vivem a vida pedindo perdão pelos mesmos pecados. Você já foi perdoado, já foi alcançado pela graça, pela benevolência, pelo amor de Deus. Vai e não peques mais, cabeça dura. O problema é a pessoa estar viciada em cometer os mesmos pecados, iniquidades e transgressões. E nós precisamos redirecionar a nossa vida e ministério. Porque quando você compreende isso, o céu vai baixar. O céu vai te alcançar. Hoje não basta mais a nuvem descer. Hoje a gente quer estar dentro da nuvem. A gente precisa entrar dentro dela. A igreja precisa da glória. Por isso que chamam som e glória. É isso, né? Som e glória. Trocadilho, né? Piada interna. É que o nome do pastor, da igreja do pastor, é unção e glória. Ô glória. Compreende que os crentes hoje não têm fome. Por não ter fome, só come bobagem, só come besteira. E a igreja está doente. A igreja não sabe lidar com aquilo que é tão primário. O diabo se levantou, se tranca, dobra o joelho, vai jejuar, clama, suplica, pede, e o céu responde. O problema é que você quer ver Deus sem buscar Deus. É mais cômodo dizer assim: ô irmão, ora por mim. E na igreja nós temos os irmãos 6 horas, sabia? 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Mas ele não faz a parte dele.
Já era para ter parado de mimimi, ser crente Nutella, e ele começar a orar pelos irmãos, visitar os irmãos, abençoar a vida dos irmãos. Mas como? A igreja está fragilizada. Você não pode deixar de se alimentar e de aprender da palavra de Deus. Jesus é o pão e a água da vida. Quando você fica sem ouvir a palavra de Deus, você pode morrer por inanição, desnutrição, desidratação. A igreja de Cristo tem um papel muito importante na vida dos filhos de Deus. A palavra libera vida abundante, cura para o corpo, sara as feridas da alma, liberta o espírito e traz salvação. Quando você não tem raízes na sua igreja, você não está em comunhão com o reino de Deus, porque não existe exército sem quartel. Por esta razão, o diabo faz de tudo para você não se posicionar na sua igreja e como igreja, um lugar que te dá cobertura espiritual e cuida de você. Imagina só que quando o convite é feito, não tem ali nenhum exemplo de alguém que disse: sim, eu vou de pronto, me alegrei com o convite, eu quero, não vejo a hora. Não, só tem pessoas pedindo desculpas porque elas não querem ir. Presta atenção, não querer ir é diferente de não poder ir. Muitas vezes eu sei que você não pode e está tudo certo, mas a maior parte das vezes a pessoa não quer. Aí a coisa fica séria, porque você abre uma brecha, você abre uma porta e dá um direito legal para que o inimigo trabalhe nesse aspecto. Você deixa de receber algo de Deus hoje, depois amanhã, depois outro dia. Chega uma hora que você morre espiritualmente. É por isso que nós temos tantos desengrejados em nossos dias. E infelizmente a tendência é de aumentar, por conta do sistema apodrecido da igreja, que tem afastado, esfriado e matado muitos crentes sinceros neste tempo. Por isso nós vemos tantas pessoas marcadas, e isso é muito triste. Nós precisamos, em nome de Jesus, abrir o nosso entendimento para compreender esta revelação. No versículo 17, na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vendê-la. Por favor, desculpe-me. Na verdade, não é que ele não podia ir, ele não quis ir. Depois, outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Não podia fazer isso em outra hora. Tem que ser justo na hora do culto, justo na hora da mesa, justo na hora do banquete, justo quando a palavra vai ser servida. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Ele se esqueceu que quem deu a noiva foi Deus. Deixa a festa para depois. Se alegre-se primeiro com o Senhor e depois aproveita, meu filho. Qual tem sido a sua desculpa para rejeitar o convite? E hoje nós estamos aqui confrontando a nossa negligência, irresponsabilidade, leviandade, passividade, tudo aquilo que aborrece a Deus. Porque nós podemos estar mais com Ele, mas nós não queremos.
A gente acha que, como fazíamos antigamente, quando você ia apenas uma vez por semana na igreja, estava tudo certo. Você cumpria com o teu ritual ou com a tua obrigação religiosa, e está tudo certo. Mas não funciona assim. Nós precisamos buscar a Deus, e quanto mais buscamos, melhor é. Você precisa se fortalecer em Deus, se edificar em Deus. A tua vida tem que ser construída sobre a rocha, do ouvir e praticar a palavra. Mas se você não tem este entendimento, você fica preso a tantas coisas que te impede de ter vigor, força, vitalidade, energia. Você pode ser um crente sem poder, sem unção, sem a glória. Você sempre está disposto para ir numa festa, para ir num jogo de futebol, para viajar, para ir ao shopping. O corpo não quer igreja, quer cama, dormir e descansar. Mas para outras coisas, nós estamos sempre prontos. Olha só o que Jesus falou. A ordem é inversa. O espírito sempre está disposto, mas a carne é fraca. O problema da igreja dos nossos dias é ser guiada pela carne. Aí vamos fazer a vontade do mundo e vamos ceder às tentações do diabo. Por isso que vivemos o que vivemos nestes dias. Esta não é ainda a igreja do avivamento. O cenário vai ser montado, vai ser preparado, mas ainda não vivemos um pré-avivamento, porque a igreja dorme, a igreja dormita, a igreja está num descaso espiritual com o Senhor. Você deve se determinar a fazer a vontade de Deus e não a vontade da sua carne. Você conta até 3, se levanta da cama e diz assim: carne, quem manda em você é o meu espírito, e quem manda no meu espírito é o Espírito Santo de Deus. Se prepara para ir à igreja hoje. Hoje tem culto, hoje tem oração. Hoje é dia de eu estar com o Senhor. Mas vai chegar uma hora que você vai precisar da sua fé, e não tem crédito com o céu. Tem gente que fala: por que, pastor, eu orei e Deus não me respondeu? Ele pode responder pela graça, mas você nunca teve compromisso com Ele. Nunca você serviu a Deus de coração. Você não tem crédito com o céu. Você precisa mudar o teu comportamento, a tua vida, o teu jeito de ser. Preste atenção. Nós, na grande maioria, somos meramente religiosos. Estamos aqui como religiosos. Estamos cumprindo um rito e uma obrigação religiosa. Estamos aqui para bater cartão, mas preste atenção. O que você veio buscar e receber não é o que está sobre a mesa, é daquele que está sentado na cabeceira da mesa. E quando você compreende isso, a sua vida vai mudar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado até outro domingo. Você vai ter algo para oferecer, porque o seu rosto vai resplandecer. A luz de Deus vai iluminar a tua face. As pessoas vão sentir a graça de Deus com a tua companhia. As tuas palavras serão outras. Você será revestido de autoridade e de poder. E você vai fazer discípulos em todo lugar. E você verá a salvação
na sua casa, no seu lar, na sua família, aonde você trabalha, aonde você estuda, aonde quer que você esteja, ali vai se manifestar a glória do nosso Deus. Amém. Quero falar do seu compromisso com Deus. Não existe aliança sem compromisso. Como é seu compromisso com Deus? Se prepara para o culto com antecedência? Traz a sua família ou vem sozinho? Tanto faz se eles vão para o céu com você ou não. Consegue chegar no culto no horário? Diga: misericórdia, Jesus. É para falar. Chega no culto no horário, aí você diz: misericórdia, Jesus. Diga: o meu relógio não é o mesmo de Deus. Difere, né? Não na marca, mas no Cronos e no Kairos. Participa com alegria. Vem com o coração aberto. Separa uma oferta de amor e congrega e cultua com o seu irmão. Diga: que bênção. Agora eu quero falar do culto de sexta-feira. Quanto tempo faz que você não vem no culto de sexta-feira? E Deus falou comigo nesse jejum de 3 dias e 3 noites, que eu deveria falar com vocês como pastor, pai espiritual e líder. Nós não podemos ser uma igreja frouxa. Os maiores milagres que aconteciam na Bíblia eram daqueles que procuravam Jesus se arrastando, tateando, se encostando nas paredes, se arrastando no chão. E quando chegava diante de Jesus, o milagre acontecia. Mas hoje nós queremos milagre, mas nós não queremos fazer a nossa parte. É de graça, mas existe um preço a se pagar. Jesus disse: vinde. Aí você vem cansado. Não tem problema dormir aqui. Eu nunca vi um pai revoltado porque um filho cansado dormiu no seu colo. Deus sabe que você está cansado, mas você priorizou vir. Você priorizou estar aqui. E vem muitas vezes doente, com dor, com frio, com fome, vem mal, justo antes de vir à igreja, tem briga em casa, atropela o cachorro, o gato foge, deixa o ferro ligado, a chapinha. Sempre acontece alguma coisa para roubar o foco de você. Sempre tem distrações. Não permita que nada disso mais atrapalhe o teu culto. Entenda o chamado de Deus para a tua vida. O que Deus quer fazer com você é muito maior do que você tem vivido, ó crente preguiçoso. Amados, é para mexer com a nossa estrutura, é para mexer com o nosso brio, é para mexer com nossa vergonha. E não quero aqui constranger ninguém, porque o maior constrangimento é um dia você não poder se sentar mais à mesa, você não poder mais entrar no céu que tanto você diz amar. Por quê? Escolhas erradas. Amados, quando a gente tem pessoas certas do nosso lado, nós nos reunimos empolgados, vimos para a igreja. Mas quando você tem amigos errados, estes amigos vão arrastar você para algum lugar. E cuidado, porque eles poderão te arrastar para o inferno. O que é que custa para você estar em mais um culto na semana? É muito pouco um culto de domingo.
E tem gente que reclama de 2 horas de culto. Amados, vocês não sabem o que é um culto num tempo de avivamento. Não existe relógio. Não se contabiliza o tempo da terra. A glória de Deus é tão grande que enche o ambiente e se esquece da vida. E é um pouquinho só daquilo que nós vamos experimentar um dia lá no céu. Amados, tudo aqui é um ensaio. Então Deus te chama para você ser um crente mais sério. Por quê? Antes do Covid, a igreja estava lotada. Aí veio o Covid. Aí eu achei, depois que passar a pandemia, o reino de Deus vai avançar de uma forma grandiosa. Muito pelo contrário, aqueles que diziam assim: pastor, quando a igreja vai abrir de novo? Eu quero voltar a cultuar. Pastor, estou sentindo falta. Cadelos. Cadelos. Sumiram. E geralmente essas pessoas que botam pilha, elas falham. Glória a Deus, porque você está aqui. Você balançou, você estremeceu. Mas você continua aqui, perseverando. E a igreja de Cristo é feita por um povo que persevera. Amados, com tantas facilidades que temos no Brasil, nós não vivemos aquilo que se enfrenta lá fora. Quando se persegue a Jesus, morte, prisão, tortura. Aqui nós vivemos assim um evangelho light e diet, e mesmo assim para você não está bom. Você não gosta de orar, não gosta de jejuar, não gosta de ler Bíblia, não gosta de vir na igreja, reclama da oferta. Mas chega uma hora que você diz: epa, eu sou crente, eu vou numa igreja, eu acho que ainda eu tenho um pastor, vou lá pedir oração para ele. Amados, não é assim que ganhamos respeito no reino espiritual. O diabo tem que olhar para você e ver que você é uma pessoa posicionada, aguerrida, perseverante, constante. Aí sim, você vai estar vivendo debaixo da bênção do discípulo. No versículo 21, o servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se. O que foi que aconteceu com ele? Irou-se. Nós queremos irar a Deus? Amados, nós provocamos a ira de Deus. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente. Amados, não é o ministério da tartaruga, porque hoje é uma letargia, é uma lentidão. Amados, parece até aquela série The Walking Dead. É os crentes dos nossos dias. Amados, nós não somos zumbis. Olha para quem está do seu lado e diga para ele: entendeu? Tem gente que assistiu tanto The Walking Dead que está assim também, né? Amados, esta igreja é a igreja dos vivos e não dos mortos. Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres e aleijados, os cegos e os mancos, os coxos. Sabe o que significa isso? Os perfeitos, os crentões não querem vir? Manda, traz os imperfeitos. Por isso que Jesus falou: eu não vim para os que estão curados,
Eu vim para os que estão doentes. Os religiosos da época, os fariseus, os escribas, os saduceus e outros grupos. Os fariseus eram os piores. Eles arrotavam aquilo que eles não viviam mais. Já tinham se perdido na linha do tempo. Aí o Senhor diz: vai, traz os imperfeitos, os cegos, surdos, mudos, coxos, aleijados, traga os imperfeitos. Sabe por quê? Ele não pode contar com os perfeitos. E falsa ilusão, amados. Às vezes achamos que somos alguma coisa, quando na verdade não somos nada. Percebeu como o diabo age? Por isso a gente não vem buscar, por isso a gente não entra na brecha, por isso a gente não dobra o joelho, por isso a gente não jejua, por isso a gente não cumpre com o nosso papel como igreja. E diz mais a palavra: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres e aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Olha aí para o teu lado, essa cadeira vazia, e diga: e ainda há lugar. Quem é que nós vamos trazer para preencher estas cadeiras? Profeticamente, coloca a mão em uma dessas cadeiras e ora e fala o nome de uma pessoa que você conhece, que não está aqui, que não tem vindo, que está distante, que está mais para lá do que para cá. Profetiza aí o nome de alguém. (23) Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar. Obrigue-os. Deixa eu falar uma coisa. Eu fui comandante no tiro de guerra. E quando faltava alguém, o subtenente e o sargento dizia assim: Rogério, vai na casa dele e traz arrastando. E era divertido. A gente batia na porta da casa, a mãe atendia e dizia até: fala baixo, porque meu filhinho está dormindo. Eu falei: pode deixar. E a gente entrava com o nosso pelotão lá e arrancava ele da cama com muita gentileza. A gente dizia para a mamãe ficar fora um pouquinho. Por que não? Senão ela teria uma crise. E a gente quase que trazia o camarada de cueca. Botava lá a farda, se arrumava rapidinho e dizia: prepara a mochila, porque você vai ficar de guarda. Eu estou pensando em adotar esse sistema aqui. Pegar os irmãos parrudos, cheios do Espírito, e trazer você arrastando. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que não é por força, nem por violência. Pois é, Velho Testamento. Nós estamos aqui no Novo Testamento e diz aqui: obrigue-os a entrar. Amados, vamos trazer você arrastado. Vamos amarrar uma corda atrás, vamos trazer você arrastado. No bagageiro, no porta-mala, no porta-luva. Eu não sei, mas nós precisamos ensinar você a ser crente de novo. Agora, amados, tem gente que está aqui e nunca se apaixonou por Jesus. Não é muito triste isso? E sabe por que tem gente aqui que nunca se apaixonou por Jesus? Talvez porque nós não somos modelo para Ele olhar para nós, porque nós também não somos mais apaixonados por Jesus. Fomos.
Hoje você não é mais um exemplo. Ninguém te vê lendo Bíblia. Você não fala daquilo que você leu, daquilo que você aprendeu. Ninguém te vê carregando um livro. Ninguém te vê aí o primeiro a chegar e o último a sair. Geralmente é o último a chegar e o primeiro a ir embora. Quem é exemplo para nós? Quem é modelo para nós? Quem tem esse perfil? Pessoa de oração. Quando você passa por um deserto, por um estreito, por um aperto, você diz: eu vou lá pedir oração. Tirando a irmã Cida, que já várias pessoas disseram: a Cida, irmã Cida. Tira a Cida, nós temos que ter outras Cidas. Amados, vou repetir, nós não podemos ser esta igreja, não é a igreja do avivamento. A brasa tem que ser soprada e o carvão precisa ser soprado para se tornar brasa novamente. Então, o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados, vá para onde ainda você não foi, vá para os piores lugares, e os obrigue-os a entrar. Olha para quem está do teu lado e diz: entendeu? Fala baixinho para ele assim: sexta-feira aqui no culto. Esse brado veio do Estevão? É muito milagre. É para aplaudir de pé, igreja. Antes de ir para a conferência dos homens, como era o arru, João? Bem alto. Antes de ir para a conferência dos homens, como era o arru? Olha o leão, ó. E agora, como é o brado? Aê, glória a Deus! Já melhorou. Depois que jantar vai ser melhor ainda. Amém, glória a Deus. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Diga: este lugar vai ficar cheio, em nome de Jesus, de pessoas sedentas e famintas pela palavra. Ministério de louvor. Eu lhes digo: nenhum daqueles, diga comigo, nenhum daqueles que foram convidados e não quiseram vir, provará do meu banquete. Vamos ficar de pé? Feche os olhos. Fala com Deus. O que é que Deus está trazendo no teu coração neste momento? Curva sua cabeça. Feche os teus olhos. Este é um momento tão especial. Deixa Deus tratar com você. Nessa hora diga para Ele: Senhor, eu me vi nessa pregação, eu estou falho, eu realmente não vivo mais o primeiro amor, falta paixão no meu coração, eu ando tão relapso. Me ajuda hoje a sair do comodismo, da zona de conforto. Eu preciso ser diferente, Senhor. Eu quero que o meu coração queime de novo, arda de novo, lateje de novo. Aleluia. Tem lugar na mesa, pode se assentar. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Mais uma vez. Tem
Curva a cabeça, fecha os olhos. A palavra diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Por uma pessoa, Adão, o pecado entrou no mundo. Mas por um homem o pecado saiu do mundo, que é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, ninguém vai para o céu, ninguém vai ter vida eterna senão por mim. Você que está aqui pela primeira vez, tem a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. Ninguém está olhando para você. Todos estão de cabeça baixa e de olhos fechados. Somente o céu está olhando para você. E esta é a hora em que você pode levantar a sua mão no teu lugar e dizer: eu quero Jesus. Nesta noite, a porta do céu se abre para você. Seja bem-vindo, filho. Seja bem-vindo, filha. Entrega a sua vida. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Pode levantar a sua mão. Oh, requei calababarra xere calamanasserre. Você que está aqui e estava afastado dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar, você neste momento, você pode também fazer a sua oração e se reconciliar com Ele. Você que está aqui pela primeira vez, diga assim: Deus, me perdoa pelos meus pecados. Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Você que está aqui e quer se reconciliar com o Senhor, você vai dizer: Pai, estou de volta à tua casa, do lugar que eu nunca deveria ter saído. Me limpa, me cura, me sara, me liberta, me recebe de braços abertos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode se assentar. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Vem local na mesa. Pode se assentar. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Diga comigo: Pai, como é bom receber uma palavra de exortação, de admoestação, de advertência, de encorajamento. Eu quero, Senhor, ser tudo aquilo que não fui até hoje. Eu quero romper. Eu quero ser um discípulo que vai fazer um trabalho relevante nesta geração. Usa-me, Senhor. Transforma minha vida. Muda, Senhor, a minha realidade. E que o teu nome seja glorificado pelos muitos frutos do meu chamado, vida e ministério, em nome de Jesus. Oh, requei calababarracha. Começa a orar em línguas. Começa a orar no Espírito. Oh, requei calababarracha labassou. Ouvi a voz como que de muitas águas.
Oh, deixe o Espírito Santo te encher. Deixe o Espírito Santo te encher. Oh, mais, Senhor, mais do teu Espírito, mais da tua unção, mais da tua glória, mais da tua presença. Oh, ora, ora, ora. Oh, requei calabá, chorianda lá na racha, lá chorianda lá. Oh, rebebebe, ora babo, orianda lá na. Oh, rebebe, ore hagarano, rebebe. Oh, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amados, precisamos ir. Diga para quem está do teu lado, diga: eu não quero ir, mas eu preciso ir. Pai, que a tua unção acompanhe cada um deles. Acorda, Senhor, de madrugada, empurra para fora da cama, dá pesadelo, porque daí esse crente ora. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, Pai, mas eu sei que teu Espírito Santo está se movendo nesse lugar. Oh, requeri andalababarrachalabaçu. Amém. Uma semana de vitória para você. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, e não saia sem abraçar pelo menos 50 pessoas. Deus abençoe.